Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da advogada americana Valerie Kaur, que iniciou um movimento sobre o amor incondicional. O amor que não julga o outro, mas que busca sempre compreender e acolher aquele nosso semelhante, reconhecendo nele, acima de tudo, um irmão. Mas antes nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. É sempre motivo de alegria quando nós identificamos pessoas que acreditam nos valores que nós também acreditamos e que são fundamentais para as nossas vidas, como, por exemplo, o amor ao próximo, a importância da caridade e do perdão. E quando essas outras pessoas nem pertencem à nossa crença religiosa, é muito interessante também, porque então nós reconhecemos que a verdade sobre a vida, as verdades fundamentais sobre a vida, podem ser percebidas por outras filosofias ou religiões diferentes, e que se nós escolhemos o Espiritismo e passamos a entender a importância do amor e da caridade através do Evangelho de Jesus, essas outras pessoas, mesmo sem terem esse conhecimento, podem também perceber a força transformadora do amor incondicional. Valerie Kaur é um desses exemplos que nós devemos festejar. Ela é uma ativista americana de origem Sikh, que é uma religião de origem hindu, é documentarista, advogada, educadora e com apenas 40 anos é também a fundadora do Projeto do Amor Revolucionário, que prega, em linhas gerais, o não julgamento ao nosso próximo, seja ele quem for. Seja ele alguém que tenha nos atingido de maneira positiva, boa, ou alguém que nos ofendeu. Ela levanta a bandeira do amor e da empatia incondicionais. O livro de estreia dela
See No Stranger, A Memoir and a Manifesto of Revolutionary Love, que numa tradução livre seria algo como Não Veja Estranhos, uma memória e um manifesto pelo amor revolucionário, foi publicado em junho de 2020, ou seja, foi publicado durante a pandemia do coronavírus e se esgotou rapidamente no mundo todo. O livro descreve e aprofunda a ideia central do movimento criado por ela e que foi também exposto numa TED Talk no ano de 2018, antes da pandemia, e que pode ser assistido no YouTube por quem se interessar. Valerie Kaur tem um currículo respeitável que reúne 3 universidades de renome mundial, Stanford, Harvard e Yale Law School, onde ela se formou como advogada. O movimento criado por ela defende o que ela chama de amor revolucionário. E segundo ela, esse é o nosso ponto de partida para a caminhada em direção a um mundo melhor que tanto nós queremos. Justamente porque é um princípio que enfatiza a própria verdade do ser humano, que é a de que somos todos iguais e estamos todos interligados. Somos todos iguais em nossa humanidade, em nossas dores, em nossas alegrias, nossos anseios, necessidades. Julgar o comportamento alheio, se o outro está errado ou se o outro está certo, segundo a nossa opinião, é perda de tempo. A forma como ela propõe que enxerguemos as experiências da vida como um todo coincidem perfeitamente com o que foi pregado por Jesus Cristo, mesmo sem ela ser cristã. Valerie fala da importância do amor por nós mesmos, por nossos semelhantes, mas ela dá especial ênfase em algo que é complexo para a maioria dos seres humanos. Nós temos que amar também os nossos oponentes, aqueles que nos agrediram, perdoá-los, e é por isso que ela chama de amor revolucionário. Numa passagem memorável do discurso dela no TED, ela descreve o perdão incondicional por aqueles que nos magoaram ou que nos agrediram como sendo o único caminho para a cura das nossas próprias feridas. Aquele que nos agrediu tem ele mesmo as suas dores, as suas carências. Portanto, ela diz, só há um caminho. Desenvolvermos o perdão, o amor, a empatia por este outro ser. Em outras palavras, é o slogan dela, See No Stranger. Não veja ali um estranho, não veja ali um inimigo no seu agressor. Reconheça nele um semelhante. Em resposta ao ódio que parece dominar o nosso mundo, ela prega a empatia e a união. E como exemplo, ela conta um episódio que aconteceu com uma amiga dela, que na época do ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York, que foi no dia 11 de setembro de 2001, ela teve, esta senhora, dias depois, o seu marido injustamente assassinado por um cidadão americano. O motivo? Ele estava trajando roupas e um turbante típicos da cultura deles, como na verdade ele fazia rotineiramente. E, portanto, naquele dia ele foi vítima de um ódio cego, de um desejo de vingança da sociedade americana e se tornou então um alvo de um suposto patriotismo contra o terrorismo. Mas ao invés de se revoltar, a viúva perdoou o criminoso que inclusive já havia sido preso. Ela o procurou e, conversando com ele, compreendeu o outro lado, como deveria ter sido duro para aquele americano assistir àquele evento terrorista que levou a vida de mais de 3.000 pessoas inocentes. A viúva, antes de tudo, compreendeu a dor que motivou aquele homem a cometer um crime. E então, ela exemplificou o amor incondicional e o absoluto não julgamento ao comportamento daquele homem que havia cometido um assassínio. Aquele criminoso não era um monstro, mas um homem desesperado, assustado com o ataque terrorista. Tanto ele como os próprios terroristas haviam optado a agir motivados pelo ódio, mas aquela senhora, ainda que ferida, ainda que sofrendo, optou pelo caminho do amor e do perdão.
Valerie coloca o exemplo dessa senhora para explicar a sua teoria sobre o amor revolucionário. E agora vamos pensar, não é exatamente esta a mensagem de Jesus para todos nós? Amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou? Não jogar a pedra em quem cometeu um erro porque nós mesmos necessitamos de perdão pelos nossos erros? Aprendermos a amar o nosso semelhante, sem permitir que o nosso orgulho imponha qualquer tipo de condição, sem julgar o que ele fez ou deixou de fazer? Essa é a mais urgente necessidade para o nosso planeta. É a única solução para todos os males que nós vemos hoje, para todos os desentendimentos, guerras, porque, na verdade, os desentendimentos só aparecem, sejam eles grandiosos entre países, entre governos, ou mesmo dentro do nosso próprio lar, do nosso núcleo familiar, quando nós queremos impor ideias, esmagar aquele que pensa ou age diferente daquilo que achamos ser correto. E a mensagem de Jesus nos convida, pelo contrário, ao amor e à docilidade. Nós temos o hábito de achar que forte é aquele que impõe sobre os outros as suas ideias, que se vinga daquele que os prejudicaram, mas a força verdadeira não existe sem o amor verdadeiro. A força bruta é apenas transitória e morre com as ideias que também são transitórias. Já a força calcada no amor é eterna, porque se ampara nas leis de Deus. Vamos guardar na nossa memória o exemplo da viúva, que aprendeu a compreender, perdoar e amar o assassino do próprio marido, ao invés de buscar vingança. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já.
nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, no dia 24 de dezembro, durante o Evangelho no Lar, que nós fazemos online, coube a mim comentar uma lição, a lição 92 do livro Palavras de Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sob o título Solidariedade, o ensinamento do mentor é direto, sem qualquer palavra que amenize a verdade sobre nós. Ele escreve o seguinte: realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias que nos enormes, quem carrega, né, fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Gente, me chamou a atenção, não sei se vocês ouviram, né, todo o trecho, mas a gente volta aqui, me chamou a atenção a parte em que quando nos livramos, né, de algo perturbador, de sofrimento, ou ficamos isentos, né, de algum mal que cometem outras pessoas, pode dar a impressão que somos especiais e por esta razão fomos merecedores da dádiva que nos livrou daquele mal. Já pensaram que isso tem fundamento? Todos acompanhamos, por exemplo, com tristeza, as últimas tragédias decorrentes das enchentes que assolaram muitos municípios do Brasil, principalmente da Bahia, de Tocantins, agora nos últimos dias. Eu me peguei no sofá de casa assistindo aos noticiários que se reportavam as perdas de vidas e perdas materiais de tantas famílias, me sentindo realmente impotente. Mas como a lição de Emmanuel estava ainda viva, né, na minha lembrança, eu assim, não consegui agradecer por Deus ter poupado a mim e aos que eu amo de tamanha tragédia. Eu não tive esse pensamento, eu não tive a coragem, porque a minha consciência me dizia que qualquer um de nós poderia sim passar por tal dor. Ninguém está livre e esta certeza nos faz mais solidários, mais empáticos com a dor daqueles que estão sofrendo. Embora seja uma premissa do nosso programa aqui, evitar falar de nós mesmos, desta vez eu vou abrir uma exceção
porque veio muito a calhar a lição do Evangelho no lar na véspera de Natal com o que me ocorreu na semana seguinte. Para melhor contextualizar o que estou querendo refletir com vocês, desde o Réveillon para a entrada do ano de 2010, as festas na minha casa têm reunido muita alegria, grande parte da minha família, muitos amigos, sempre em torno assim, de 50, 60 até 70 pessoas, desde 2010. Comemoramos com entusiasmo a chegada do Ano Novo, fazemos brincadeiras e promessas que no ano seguinte revemos e nos divertimos com os sucessos e também com os fracassos, né? Enfim, mas este ano tudo foi diferente. Por quê? Vocês devem estar me perguntando, né? Simplesmente porque eu e meu marido contraímos a gripe, né, influenza M3H2. E uma das filhas precisou se isolar com Covid. E uma outra também com sintomas. Não tinha condições sequer, né, de pensar em festa. A tal gripe tira energia e deixa a pessoa com uma fadiga horrorosa. Confesso que eu fiquei triste, pois afinal seria o 22º Réveillon na minha casa. As pessoas estavam esperando pela ocasião depois, né, da pandemia. E a lição de Emmanuel não me saía da cabeça, porque não eu e minha família? Por que não eu e minha família? Eu me perguntava. Afinal, não somos privilegiados e nem portadores de títulos de meritocracias perante a justiça divina. Estamos todos aqui no mesmo patamar evolutivo, necessitados de vivências que nos fortaleçam o caráter e que nos ajudem a quitar os nossos débitos do passado. Também não é castigo do Pai, que não pune, mas ensina. Deus nos favorece com experiências que nos prova e por nos provar, nos fortalece. E com esse pensamento sobrevivemos a uma passagem de ano sem glamour, mas com certeza nos sentindo mais amadurecidos pela experiência, um tanto quanto desconfortável e até dolorosa do ponto de vista psicológico. Este aprendizado ficará gravado para sempre e com certeza me ajudará a ter mais empatia com o sofrimento alheio, visto que amanhã poderei ser eu ou alguém que amo a passar pelo sofrimento vivenciado por alguém. Esta certeza faz com que sejamos mais solidários entre nós. Acho que o aprendizado cabe também aqui para as coletividades, como grupos religiosos e filosóficos que muitas vezes acreditam que os membros, né, da sua irmandade estão imunes às vicissitudes a que estão sujeitos os pobres mortais. Colocando-se na posição de eleitos de Deus, eles estão muito enganados, pois, perante a lei divina, não há privilégios. Pensemos nisso. Um forte abraço e até o próximo encontro. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é uma satisfação muito grande estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito dos ensinamentos de José, Espírito Protetor, conforme mensagem psicografada em Bordeaux, na França, em 1862, a respeito da fé, mãe da esperança e da caridade.
Esta mensagem está inserida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, que diz: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração, portanto, preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construíres? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se com aqueles que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para a incutirdes na mente dos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, pois os milagres são obras da fé. Entretanto, como diz Paulo de Tarso, a fé sem obras é morta. Portanto, amigas e amigos, somente devemos acreditar e aguardar sem desanimar, porém trabalhando no limite de nossas forças em prol do próximo, ou seja, fazendo a caridade sem almejar retribuição. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.